Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Esse vídeo aqui vai fazer uma análise de um outro vídeo que tem circulado pela internet e alguns irmãos começam a questionar, pastor, e aí, como é que a gente pode entender isso? Pastor, será que os 42 meses eles são literais mesmo? Será que lá os 3 anos e meio que a Bíblia menciona são de fato literais? O papado vai perseguir a igreja por 3 anos e meio literalmente? Ou isso é uma referência aos 1260 anos? Nós vamos fazer uma análise respeitosa, não é um ataque pessoal, longe disso, nós não vamos trabalhar aqui no aspecto pessoal, não estamos aqui para falar de pessoas, mas trabalhar no campo das ideias. Então, vamos responder a um vídeo em que o pastor Samuel Ramos ele traz estas ideias, estas interpretações acerca do Apocalipse e também de Daniel, colocando alguns períodos de tempo ali como sendo literais. A Igreja Adventista, naturalmente, vai numa linha completamente diferente. A Igreja Adventista, como organização, tem a sua interpretação historicista e entende que estes períodos de tempo, eles são simbólicos. A pergunta é, será que a Igreja Adventista está correta nessa abordagem? Ou toda a igreja estaria errada e apenas o pastor Samuel Ramos estaria certo? Como é que Ellen White interpretou estes períodos de tempo? Então nós vamos fazer uma análise e esta análise vai ser feita de uma forma bem didática. Eu vou soltar pequenos trechos do vídeo que está disponível na internet e aí nós vamos então dar uma pausa no vídeo e vamos responder. Vai ser uma espécie de diálogo. Eu espero que seja útil para você, para o seu crescimento, que traga respostas consistentes da Bíblia, do Espírito de Profecia, que você entendesse que a linha historicista que a Igreja Adventista adotou e tem pregado desde os primórdios, desde o período dos seus pioneiros, é a mais correta, é a mais coerente. Que Deus guia a sua igreja, esta organização, este corpo unido, e não células sozinhas, pregando individualmente, cada um a sua visão, a sua ideia. Deus guia uma igreja, ok? Então fica com a gente até o final desse vídeo, acompanha aí e que Deus abençoe você. E aqui continua: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Quando é que vai acontecer todas as nações da terra adorando o poder papal? A partir do decreto dominical, a nova ordem mundial. Então, queridos, tudo isso se aplica ao tempo do fim. Agora, queridos, não somos contra quem aplica os 42 meses para a Idade Média. Também pode se aplicar para a Idade Média, mas só para a Idade Média não, porque é sair do contexto do capítulo 13. Eu respeito aqueles que aplicam os 42 meses para a Idade Média, mas o que eu digo é que aplicar só para a Idade Média, por quê? Só para a Idade Média. Quem disse que é só para a Idade Média? Quem disse que é só para a Idade Média? Quem disse? Quem disse, pastor Samuel Ramos? Bom, eu vou apresentar para o senhor quem disse. Bom, como o senhor pode ver na imagem, quem disse foi Ellen White. Ela diz: os períodos ali mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminaram, portanto, em 1798. Nesta ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito o novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Grande Conflito, página 266. Agora, meu querido pastor Samuel Ramos, com todo o respeito que tenho pelo senhor, pelo seu ministério, pela sua idade, eu queria fazer algumas considerações. Sabe o que Ellen White não diz?
Ellen White não diz que a profecia apocalíptica deve ser interpretada como uma profecia clássica, tendo a possibilidade de um duplo cumprimento. Ellen White, em momento algum, sanciona um padrão apotelesmático para a interpretação das profecias do Apocalipse, onde estas profecias teriam a possibilidade de múltiplos cumprimentos. Sabe o que Ellen White não diz? Em momento algum, Ellen White diz que o papado, no final da história, teria 3 anos e meio literais de perseguição. Ela não diz isso em momento algum. E olha que no livro Grande Conflito, Eventos Finais, nós temos ali Ellen White detalhando os últimos acontecimentos, mas em nenhuma frase, em nenhum lugar é mencionado que o papado teria 3 anos e meio literais de perseguição ao povo de Deus. Isso ela nunca disse. O Senhor também apresentou o Apocalipse 13 como tendo uma sequência linear, onde todos os acontecimentos estão ainda no futuro, porque apresenta aqui a besta, não é? Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 2, faz uma descrição da besta, e no verso 3 fala que ela tinha uma de suas cabeças como que ferida de morte, e a chaga mortal foi curada, né? Estava sendo curada, em processo de cura, como o Senhor apresentou, e no verso 5, então, diz que foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias e dado poder para continuar por 42 meses. Portanto, o Senhor interpreta isso daqui como sendo 3 anos e meio literais de perseguição, uma vez que está dentro do contexto de Apocalipse 13, e que fazer uma interpretação diferente desta linear seria fugir ao contexto de Apocalipse 13. Eu escrevi um artigo, pastor Samuel Ramos, que está no site do pastor e jornalista Michelson Borges. Nesse artigo eu falo sobre a expressão metatauta eidon. Depois destas coisas olhei. Eu queria que o senhor desse uma lida, se possível. Ali tem algumas explicações muito interessantes sobre este tema. Mas se nós fôssemos seguir o mesmo raciocínio do Senhor, eu queria apresentar, até falei em vídeos já este argumento, eu queria apresentar Apocalipse capítulo 15. E em Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 2, diz assim: Vi como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número de seu nome. Veja, aqui está sendo apresentado os salvos, eles estão no céu, eles estão felizes, vitoriosos sobre a besta. Percebe? Eles já são vitoriosos sobre a besta. Não é algo no passado, é algo já lá no futuro, eles já estão no céu. E aí no verso 5 diz assim: depois dessas coisas, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu, e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. E aí, se você continua lendo, mais abaixo vai dizer que o primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra. Pastor, se eu disser que as pragas elas são derramadas sobre a terra quando os salvos já estão no céu, isso não seria uma aberração teológica? O senhor vai concordar comigo que sim. Mas está dentro do contexto. Se eu disser que os salvos estão aqui na terra, eu estou fugindo ao contexto de Apocalipse capítulo 15 e 16, porque no Apocalipse 15 apresenta os salvos lá no céu, eles já estão lá, e na sequência os anjos derramam suas pragas sobre a terra. Portanto, seguindo esta lógica de que as profecias devem ser interpretadas linearmente dentro desse contexto, nós não podemos aceitar, sob hipótese alguma, que os salvos estejam na terra. Percebe como fica complicada a situação? Agora, como é que nós entendemos esta passagem? Nós entendemos que o verso 2, 3 e 4 estão falando de um assunto, e a partir do verso 5 há um retrocesso. A partir do verso 5 é como se fosse em flashback. Sabe, pastor, quando você assiste um filme e aí, de repente, no meio do filme aparece assim, 15 anos antes, e aí começa a explicar coisas que aconteceram antes? É exatamente o que está acontecendo aqui. Em Apocalipse capítulo 15, nós temos os salvos lá no céu, e aí no verso 5 em diante começa a falar dos anjos derramando suas pragas. Você vai ver que a sequência a partir do versículo 5 e aí adentrando o capítulo 16, só lembrando que o Apocalipse não foi escrito em capítulos e versículos, então está dentro da mesma perícope. Nós não podemos entender desta forma. Percebe, querido? Então, da mesma forma, Apocalipse 13, capítulo 13, verso 1, 2 e 3, e ali também o verso 4 está fazendo uma descrição da besta. Depois, no verso 5, vai falar da atuação desta besta ao longo da história. Então, nós temos aqui um texto que está escrito em flashback. Ele vai e depois ele volta.
Ele está falando de um assunto, depois ele vai ao passado. E quem sanciona isto? E quem é que entende desta forma? O espírito de profecia. Ellen White entende desta forma. Veja o texto que eu apresentei. Entende? Então nós respeitamos quem aplica, mas nós não podemos falar categoricamente, não, esses 42 meses são só para a Idade Média. Por quê? Porque quando Deus fala de tempo profético, Ele não usa a forma comum de se falar. Quando Deus usa a forma comum de se falar, é tempo o quê? Hein? Literal. Então, 42 meses é a forma comum de se falar. Quando Deus quer falar do tempo profético, Ele não fala 42 meses, Ele fala um tempo, tempos, metade de um tempo. Entende, irmãos? Bom, aqui nesse trecho o senhor menciona que dias e termos que são simples, como 42 meses, dias, eles devem ser interpretados literalmente. Ao passo que uma linguagem diferente deveria então ser interpretada profeticamente, simbolicamente. Então, tempos, metade de um tempo deveria ser interpretado profeticamente. Mas quando fala 3 anos e meio, 42 meses, deve ser interpretado literalmente. Bom, acho que Ellen White, ou ela não tinha conhecimento disso, ou Deus não a inspirou para escrever. Porque, olha só, pastor, lendo o texto de Ellen White, olha o que ela diz. Os períodos aqui mencionados, 42 meses, veja, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 e ela continua a sua explicação. Percebe, pastor? Ou Ellen White não tinha conhecimento disso que o senhor apresentou, e eu acho que isso é pouco provável, porque eu acredito que ela foi inspirada por Deus, ou talvez a visão que o senhor está apresentando não esteja 100% alinhada com a visão bíblica do espírito de profecia e com a visão ortodoxa que a Igreja Adventista tem ensinado. Há um outro texto de Ellen White onde ela interpreta meses categoricamente como sendo simbólicos. Quando Ellen White fala dos 5 meses, por exemplo, ali descritos em Apocalipse capítulo 9, ela os interpreta como sendo 150 anos literais, dando total suporte, apoio àquela predição feita por Josias Litt em 1838. Se você der uma lida no livro Grande Conflito, você vai encontrar esse texto. E cumpriu-se exatamente como Ellen White diz, no dia 11 de agosto de 1840, a queda do Império Otomano, prevista por Josias Litt. Foi ela quem colocou este texto no livro Grande Conflito, e eu gostaria de ler com o senhor. Diz assim: no ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam segundo o advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9 predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento, escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacozes subisse ao trono com a permissão dos turcos, e que os 391 anos 15 dias começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatida o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Ellen White continua: no mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. E olha como Ellen White diz: o acontecimento cumpriu exatamente a predição. Bom, como o senhor pôde ver, pastor Samuel Ramos, em mais esse texto, Ellen White ela não concorda muito com esta visão de que se for falado tempos de maneira comum, não é, como dias, meses, deve ser interpretado literalmente. E se for falado tempos, metade de um tempo, 2.300 tardes e manhãs, então deveremos interpretar isto profeticamente, simbolicamente. Isto não é um princípio que Ellen White seguia. Nós
percebemos também na Bíblia que não podemos seguir este mesmo princípio, porque chegaríamos a conclusões equivocadas. Querido pastor, não estou aqui fazendo ataque à sua pessoa. Não estou trazendo aspectos pessoais sob hipótese alguma. Estamos aqui apenas trabalhando no campo das ideias. Os nossos pensamentos, eles são dissonantes. O pensamento que o Senhor tem advogado e aquilo que o Senhor tem ensinado vai frontalmente contra aquilo que a Igreja Adventista tem ensinado ao longo dos anos. Como eu mostrei nos textos, o pensamento que o Senhor apresentou também é contrário àquilo que Ellen White ensinava e até a própria Bíblia. Quando nós comparamos ali aquele texto que eu apresentei de Apocalipse 15, Apocalipse 9 e este Apocalipse 13, a gente percebe que o livro de Apocalipse ele não pode e não deve ser interpretado dessa forma, linearmente. Ele trabalha com flashbacks, ele vai e volta o tempo inteiro. Essa é uma característica comum da profecia apocalíptica. Eu queria que o Senhor reavaliasse com humildade, com carinho, com oração. E você, amigo que ficou conosco aí até o final, que acompanhou, que assistiu, eu gostaria que você pesasse as evidências. Você percebeu que ambos tentam mostrar ou demonstrar que a sua argumentação é baseada de fato na Bíblia e no espírito de profecia. Mas eu queria que você avaliasse, que você observasse os textos que foram apresentados, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, e ao final você chegasse à conclusão: qual das duas realmente está seguindo o espírito de profecia e a Bíblia? Qual das duas opções realmente encontra o seu alicerce, o seu fundamento na Bíblia e no espírito de profecia? E eu queria que você pensasse em mais uma coisa. A Igreja Adventista como organização, como corpo, esta igreja que é guiada, dirigida por Deus, ela segue qual das duas visões? Será que toda a igreja está errada e somente um pastor está certo? Será que toda a igreja e todos os teólogos da igreja, nenhum consegue interpretar o Apocalipse? Será que somente um pastor sabe fazer isto? Será que Deus não deu capacidade à sua igreja como uma organização para interpretar as profecias e toda a igreja está indo por um caminho completamente equivocado e somente um pastor tem a verdade para a igreja todinha? Será que é assim? Será que Deus não tem guiado o seu povo? Ficam aí estas reflexões para você. Avalie, ore a Deus, peça a Ele iluminação, peça a Deus sabedoria, estude as profecias e você verá. A Igreja Adventista, ela tem seguido os princípios bíblicos. A Igreja Adventista, ela tem o seu alicerce na Bíblia e ela interpreta corretamente, coerentemente as profecias apocalípticas, tendo a Bíblia como seu referencial, tendo o apoio também do espírito de profecia. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Fala sério, pastor.